Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sempre costumo dizer, é um prazer poder estar dialogando com vocês aqui a cada encontro semanal. E nesse princípio de trabalho, nesse ano de 2017, para nós é sempre uma expectativa de chegarmos até o final do ciclo, como falamos na semana passada, ou seja, no último encontro, alcançando o objetivo principal, que é o esclarecimento espiritual. Lembrando sempre, conforme falamos no encontro anterior, que a proposta nossa, que é a caridade baseada no esclarecimento espiritual, é uma proposta a longo prazo. Então isso precisa ficar bastante claro para todos nós. E eu tenho falado isso ao longo das minhas exposições iniciais de prédica, que a nossa casa, tendo esse compromisso de esclarecimento espiritual, vocês sempre vão me ouvir aqui trazer matérias, às vezes, que nós já falamos, mas dada a importância das temáticas, a gente vai estar sempre relembrando aqueles pontos chaves, baseado no que é preconizado pela nossa casa. É sempre também importante e oportuno dizer que nós praticamos doutrina do tríplice caminho, nos aspectos esotéricos. Então a nossa casa é uma casa de umbanda esotérica. E por que doutrina do tríplice caminho? Porque nós entendemos, baseado no mentor que dirige a nossa casa, que toda a nossa forma de expressão é baseada em pensar, sentir e agir. Se nós educarmos essas três formas de expressão, a gente corrige a ignorância, corrige o ódio e corrige a inação, que é a preguiça da própria existência. Quando nós falamos de ciclo evolutivo, e isso é um outro aspecto também bastante importante, ciclo evolutivo para nós também não se resume a essa existência exclusiva terrena nossa, atual. Então, quando nós falamos em processo evolutivo, nós estamos englobando toda a vivência do ser, que em grande parte eles trazem como requisitos de vidas passadas. Então tem muita coisa que todos nós apresentamos na atual existência que dizem respeito ao nosso passado, mas ao mesmo tempo nos coloca numa linha de direcionamento para que a gente possa acertar no futuro, ou pelo menos manter uma coesão, numa direção que seja positiva na presente existência. Ok? Entendido isso, eu queria pegar aqui hoje um gancho. Eu sempre falo também, e isso para mim também é um motivo bastante transparente, eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, eu falo sempre de improviso. Então eu não venho aqui para frente já com aquela programação, hoje eu vou falar sobre esse tema. Não, eu chego aqui e me coloco à disposição da espiritualidade. E baseado na necessidade do grupo que está reunido na casa no dia, hoje no exemplo, vocês que estão aqui, eu tento filtrar do plano astral do ambiente aquilo que talvez seja o mais indicado para ser dialogado, como eu chamo sempre, conversa de terreiro. Então os nossos encontros de terça-feira é um diálogo, quase que um monólogo, que eu fico falando aqui, vocês sempre me ouvindo, mas é uma conversa de terreiro, baseado nessa intuição que eu busco, junto às egrégoras que estão pairando aqui sobre nós, e dentro dessa linha de conexão com o plano astral, a gente vai desenvolvendo a temática. E hoje, como eu falei, o que me pede a falar a vocês é baseado numa excursão que hoje eu fiz pela internet. Vocês, não sei se vocês estão acompanhando, mas temos já alguns vídeos publicados no YouTube. E essa foi a iniciativa de alguns dos integrantes aqui da casa. Então, poxa, mestre, a casa já funciona há 16 anos, você fala tanta coisa interessante, e por que a gente não divulga isso? E até então a gente não tinha recebido essa autorização do plano espiritual. E aí, com a iniciativa de um e de outro, a gente foi arquivando esses vídeos, e dentro do possível a gente tem publicado esses vídeos, como eu sempre falo, no amadorismo. Hoje o nosso videomaker, por exemplo, é outro, não é aquele que tem feito aqui as filmagens. Então, excursionando lá pelo YouTube, eu falei, eu vou ver o que esse povo está publicando. E coincidentemente, eu me dei um tempo lá, a prédica de 12 ou 14 minutos, parece que foi a última que eles colocaram, onde eu falo da cura integral do ponto de vista da Umbanda. E nesse vídeo, a gente aborda inúmeros aspectos. E aí vieram os comentários, que é muito comum toda vez que você publica algo. Você está sujeito a críticas, está sujeito a elogio.
E dentre os comentários, né, desse vídeo, tinha uma pessoa que falava que, assim, espantada, eu não vou falar o nome da pessoa para não ser indiscreto, mas a pessoa falou: poxa, pela primeira vez eu escutei um umbandista falando em Bíblia. E isso, de fato, me levou a pensar e falou: poxa, acho que eu preciso esclarecer melhor esse assunto. E quem sabe, se um outro vídeo vier nessa linha, a gente consiga talvez mostrar esse lado oculto, né, que às vezes as pessoas não saibam, mas que existe na Umbanda. Não é porque nós somos umbandistas que nós não aceitamos o que está na Bíblia. E pelo contrário, eu sou um estudioso da Bíblia, já falei isso aqui várias vezes. E aí ele, no comentário dele, ele dizia que gostou muito do vídeo e que tudo que eu havia falado naquele vídeo nos remetia às falas do Cristo nos Evangelhos. E eu fiquei até muito agradecido, fiz lá mandei lá, como vocês dizem, um obrigado a ele. E aí eu me coloco na responsabilidade de hoje de falar um pouco sobre esse aspecto ainda muito obscuro, né, no movimento umbandista. Primeiro, que as pessoas acham que nós, umbandistas, na nossa prática religiosa do dia a dia, nós não valorizamos, né, o livro sagrado, a Bíblia. Não, valorizamos sim. E talvez as pessoas pensem isso porque dentre a nossa mística, né, de ritual, nós temos lá a figura do Exu, né, que tantas e tantas vezes foi confundido com um demônio, né, pintado e falado aí por inúmeras outras escolas. E aí talvez as pessoas façam essa analogia, buscando corresponder, dizendo o seguinte: poxa, o umbandista, já que cultua Exu, não tem nada a ver com a Bíblia, que a Bíblia é de Deus, o Exu não é de Deus. E isso, de fato, não é verdade. Eu vou dar aqui algumas passagens muito rápidas, como eu falei, de improviso, mas que vai fortalecer essa nossa realidade, ou seja, como nós nos sintonizamos com esse escrito bíblico, e que serve aí como direcionador de muitas religiões, não seria diferente para nós também, umbandistas. É sempre bom pontuar que nós, como umbandistas, nós não ficamos presos exclusivamente à Bíblia. Por isso a nossa escola é uma escola de convergência. Convergência é a união de saberes. E acima de tudo, o aspecto esotérico é extrair aquilo que tem de mais sagrado, seja em qualquer livro sagrado que exista hoje já aí para qualquer um de nós pesquisarmos, estudarmos. E quando nós falamos de esoterismo e extrair, né, os aspectos mais sutis de todo o livro sagrado, não é diferente com a Bíblia. E aí é bom sempre pontuar, né, a minha visão, essa é a minha opinião, quando nós nos remetemos à Bíblia e fazemos essa junção como estudioso na condição de humanista da Bíblia, precisa ficar bastante claro que a Bíblia tem sua parte humana, que escreve a história de um povo ou de vários povos, e tem a parte divina. E todo leitor desse livro sagrado deve saber fazer essa extração do que é a parte humana, do que é a parte divina. Por isso, talvez muito bem lembrado, salvo engano, por Paulo, né, não ficar preso à letra que o mata, mas extrair dela o espírito que vivifica. Está na Bíblia. Então eu concordo com essa passagem. Uma outra bastante interessante que nos remete a esse esoterismo que eu acabei de dizer, está em Lucas, não me lembro aqui, me parece que é 14, talvez versículo 18, não me lembro com toda absoluta certeza, mas ele fala do esoterismo que todo filho religioso tem, em especial ele como cristão, seguidor do Cristo, ou das pregações do Cristo, deixou isso bastante evidenciado numa passagem de Lucas, quando ele fala: não lanceis pedras aos porcos, porque eles as pisarão, as calcarão sobre os pés, e revoltados na lama virão contra nós. Ou seja, não dê conhecimento superior a qualquer um, dê somente aquele que está preparado. Por isso o ditado popular: quando o mestre está pronto, o discípulo aparece. Está na Bíblia. Então o aspecto esotérico está na Bíblia. E mais do que isso, aí vamos na fala do Cristo, né, que é um ícone, uma referência para nós, como umbandista. E aí, por dedução, se ele revelou o Evangelho nos tempos modernos, dizendo que não veio revogar a lei, mas dar cumprimento a ela, está na Bíblia. E se nós temos como Cristo a referência para a evolução terrena, porque ele é o condutor da nossa humanidade, não seria difícil entendermos que nós seguimos a Bíblia.
Porque se nós seguimos o Cristo, e ele é a referência bíblica, principalmente nos tempos modernos, seria contraditório pensar, né, o contrário dessa lógica. E aí mais um ponto, né? Ele mesmo disse: meus discípulos são conhecidos por muitos se amarem. E aí nós, como bandistas esotéricos, entendemos que é uma perda de tempo as religiões se digladiarem entre si. Por isso que nós preconizamos a convergência, que é a união de saberes. E aí não importa se esse fragmento, se essa instrução vem dos irmãos protestantes, se vem dos irmãos cristãos, se vem dos hinduístas, se vem dos budistas, nós não importamos com isso. O que nós temos como segmento doutrinário é que nós devemos extrair de todas essas escolas sagradas, no aspecto da convergência, aquilo que melhor elas podem oferecer. E se ele disse que os seus discípulos são conhecidos por muitos se amarem, vamos lembrar que amor é um dos princípios sagrados da Umbanda. É uma das duas vigas mestras. Quando nós falamos de Umbanda, nós estamos falando do conjunto das leis divinas. E se falamos dos conjuntos das leis divinas, nós temos duas vigas que sustentam toda essa estrutura divina. A gente chama princípios de sabedoria e princípios de amor. Que numa tradução mais de terreiro, numa tradução mais doutrinária e esotérica, a gente fala que é a protossíntese cósmica. Então, protossíntese cósmica é a união da sabedoria e do amor. Só que nós nunca podemos esquecer que, para chegarmos a esses dois princípios, nós precisamos trilhar, né, pelas vertentes da gnose humana. E as vertentes da gnose humana é a filosofia, a arte, a religião e a ciência. E aí, aqueles que já nos acompanham mais tempo vai se lembrar quantas e quantas vezes falamos aqui: se você une filosofia e ciência, você tem sabedoria. Se você une arte e religião, você tem amor. Então veja bem, esse é o processo da convergência defendido por nós, umbandistas, com esse entendimento esotérico. E aí a gente, com essa simples observação, penso eu, né, que a gente reafirma aqui que nós também consideramos a Bíblia um livro sagrado que deve ser estudado, deve ser retirado, como falei, a parte humana da parte divina. E para nós, retirar a parte humana da parte divina é extrair o sagrado, que qualquer livro sagrado, qualquer livro de cunho positivo pode nos fornecer. Isso é necessário ter bons olhos, né? Ninguém aprende a fazer isso da noite para o dia. E mais do que isso, entendemos, quando falamos da Bíblia, que muitas das passagens precisam ser retificadas. Explico, retificada é ser corrigida. Por outro lado, muitos dos aspectos que já são considerados sagrados, estão lá, basta extrair, precisam ser confirmados ou ratificados. Então, nós, umbandistas, entendemos sim que esse livro sagrado chamado Bíblia é importante sim, para que a gente possa despertar outros saberes. E para encerrar, para não ter mais dúvida nenhuma, esse é um ditado, a Dambiara vai se lembrar bem: Umbanda sem evangelho, descamba. Umbanda sem evangelho, descamba. Todos os mentores da Umbanda, principalmente os pais velhos, né, que nós gostamos muito, que são os exímios conselheiros, quando nós temos a oportunidade de sentar diante de um ancestral deste e ter ali alguns minutos de diálogo, vocês vão perceber o momento todo da conversa, do diálogo ou da consulta mediúnica, né, como alguns chamam, que o tempo inteiro eles vão estar ressaltando os ensinamentos do Cristo, não exatamente falando sobre capítulo tal, versículo tal, como algumas pessoas entendem que é o correto. Não, eles falam do Evangelho o tempo inteiro, mas sem ficar com esse pieguismo em excesso com relação à identificação onde está lá localizada a Bíblia. Esperamos que com as nossas palavras, eu quero deixar isso bem claro, esse é o nosso pensamento, não estamos querendo contrariar ou nem contradizer nenhuma outra escola religiosa, essa é a nossa forma de pensar. Então, quando nós citamos aqui as várias escolas, as várias vertentes, nós entendemos acima de qualquer coisa que o sagrado paira sobre todas elas. E a referência primordial para nós, que nós chamamos de sagrado, é a divindade. Não importa se são os orixás, não importa se é Jeová, não importa se é Tupã, não importa se é zambidos africanos, não importa. Nós temos essa referência do sagrado e é sobre ela
nós devemos estar atentos. No mais, muito obrigado. Arlan, saúde.